Caramelo foi brutalmente arrastada grávida por uma moto. A atitude do idoso foi surreal. Numa tarde abafada em São das Palmeiras, quando o cheiro de café fresco misturava-se ao das jabuticabeiras floridas e as senhoras já se reuniam para o terço das 5, um barulho ensurdecedor cortou o sossego da pracinha. Uma moto passou em disparada pela rua principal, arrastando algo pelo chão. O que ninguém esperava era ver Caramelo, a cadela mais querida da vizinhança, sendo brutalmente arrastada, grávida, presa por uma corrente. O silêncio virou gritos. Gente saía pelos portões, outras corriam sem saber o que fazer. Mas foi a atitude de um idoso conhecido por sua rabugice e distância do mundo que surpreendeu a cidade inteira. E o que parecia apenas um ato de compaixão acabaria por desencadear uma série de acontecimentos que transformaria a vida de todos, inclusive a dele. Se você quer saber o que aconteceu com Caramelo, por que esse idoso mudou completamente, como esse acidente revelou segredos guardados há décadas, já curta o vídeo, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa história emocionante. A jornada de Caramelo está só começando. O fim da tarde em São das Palmeiras chegava com o vento morno que dançava entre as jabuticabeiras e as venezianas entreabertas das casas antigas. A praça central fervia em rotina, crianças chutando bola perto da igreja, senhoras do clube das tricoteiras sentadas em roda, falando da vida enquanto suas mãos voavam entre fios e agulhas. Tudo estava como sempre fora, calmo, previsível e sereno. Até que o silêncio da cidade foi rasgado por um barulho estridente de motor. Não era o som comum das motos de entrega, que subiam e desciam as ladeiras carregadas de marmitas ou pão fresco. Era diferente, alto, urgente, agressivo. Vinha descendo pela Rua das Palmeiras como um trovão fora de tempo. As pessoas se viraram, inquietas. Algumas taparam os ouvidos. E então, o horror, por trás da moto, uma corrente esticada, e nela, sendo arrastada como se fosse um objeto qualquer, Caramelo. A cadela de pelo dourado, barriguda de filhotes, tentava desesperadamente manter-se de pé, mas seus movimentos descompassados revelavam a dor, o medo, e uma força de vontade que arrancou gritos da plateia improvisada que se formava. A corrente apertava seu pescoço e feria suas patas, que raspavam no calçamento duro. Uma senhora deixou cair seu terço. Um menino chorou alto. Um dos vendedores da feira correu, mas tropeçou nas caixas de abacate. O motorista da moto, de capacete preto e corpo inclinado, desapareceu numa curva. Restou apenas o som abafado dos passos aflitos e de um grito solitário vindo da calçada. Para, pelo amor de Deus! O grito veio de um homem de bengala. Camisa de botão xadrez, calça de brim puída, sapatos gastos pelo tempo. Era ele, o velho que todos chamavam de seu dito. Ninguém esperava nada dele. Antigo morador da cidade, andava calado, sempre de olhos no chão, frequentava o açougue só às quartas e falava com no máximo 3 palavras por vez. Havia quem dissesse que ele nem gostava de bicho. Mas naquele instante, foi ele quem atravessou a rua, com os olhos fixos na figura estirada de Caramelo, agora imóvel, arfando, cercada por uma pequena multidão. Sai, sai todo mundo, disse seu dito, ajoelhando-se sem hesitar, apesar da idade. Me dá espaço. A voz não foi um pedido. Foi uma ordem. E todos obedeceram. Pela primeira vez em muitos anos, seu dito não era o velho ranzinza. Era alguém com autoridade no olhar, e ternura nas mãos calejadas. Ele tocou o focinho de Caramelo com delicadeza. Ela tremia, mas não rosnou. Não tentou fugir. Seus olhos encontraram os dele, e algo aconteceu ali. Como se 2 mundos partidos se reconhecessem. Seu dito tirou o lenço do bolso, molhado de suor, e o usou para limpar o sangue da pata da cadela. Seus dedos passaram pela corrente, sentiram os vincos, os ferros retorcidos, e então ele a desamarrou com rapidez, como quem sabia o que estava fazendo. Uma vizinha se aproximou. Seu dito, o senhor vai levar ela para onde? Pra casa. É o que tem que ser feito. Ninguém ousou contrariar. A casa de seu dito era simples. Portão baixo de madeira, jardim tomado por mato e um banco de cimento quebrado ao lado da varanda. Lá dentro,
Tudo cheirava a eucalipto, café antigo e lembrança. Ele preparou um colchão velho no canto da sala. Trouxe uma tigela de água, um pouco de arroz com fígado, o único alimento que tinha pronto. Caramelo, ainda sem forças, lambia com dificuldade, mas com gratidão. Nos dias seguintes, a notícia correu mais rápido que fofoca de velório. Você viu o que o velho fez? Pegou a cadela na rua, todo machucada. Mas ele nem gosta de cachorro, né? Ou gosta demais e esconde. O Clube das Tricoteiras comentou o caso durante 3 reuniões seguidas. Na feira do sábado, o padeiro disse ter visto seu dito comprando carne moída ou só pra ela. O radialista local, no programa das 6 da manhã, abriu com a manchete "A heroína Caramelo e o mistério do velho veterinário". Foi assim que a cidade ficou sabendo, seu dito havia sido veterinário. Veterinário militar, formado, com especialização em comportamento animal. Mas, há mais de 20 anos, ele simplesmente havia desaparecido do mundo profissional. Trauma, disse um conhecido antigo. Tragédia de família, sussurrou uma das costureiras. Perdeu alguém importante, completou o sacristão. Ninguém sabia ao certo. E seu dito não dizia nada. Mas cuidava de Caramelo com uma devoção que calava qualquer dúvida. Lavava suas feridas 2 vezes por dia. Colocou um rádio velho na sala para que ela se acostumasse com sons suaves. Fez até um cercadinho improvisado com almofadas, para que ela pudesse deitar sem sentir pressão na barriga. Às vezes, Caramelo uivava à noite. Seus pesadelos a faziam tremer. Nessas horas, seu dito sentava ao lado dela e sussurrava. Já passou. Já passou, minha filha. No 3º dia, algo inesperado aconteceu. Caramelo, pela primeira vez, abanou o rabo ao ver seu dito entrar na sala. E ali, naquela sala humilde, 2 corações calejados deram o primeiro passo rumo à cura. Ao mesmo tempo, na prefeitura da cidade, a professora Clara, recém-chegada de São Paulo, ouvia a história com olhos atentos. Isso aconteceu mesmo? Perguntou a secretária da escola. Foi. O povo só fala disso. A Caramelo sempre foi da rua, mas todo mundo gostava dela. Agora, virou símbolo. Clara olhou pela janela. Tinha planos para aquela cidade. Sonhava em ensinar empatia, cuidado e responsabilidade desde cedo às crianças. E, sem perceber, começou a anotar um projeto Caramelo. Enquanto isso, um outro homem ouvia a história com irritação, trancado em seu escritório de vidro fumê no alto do centro comercial. Ele conhecia aquela moto. E não gostava de ver seu nome envolvido em confusão, mesmo que, oficialmente, não fosse o responsável direto. Esse cachorro ainda vai me dar dor de cabeça, e murmurou, enquanto folheava papéis e ligava para seu assessor. A cidade de São das Palmeiras nunca mais seria a mesma. O céu mudava aos poucos para tons de laranja queimado. As cigarras cantavam alto. E, no meio da sala simples, Caramelo dormia tranquila pela primeira vez em dias. Ao seu lado, sentado na cadeira de balanço, seu dito olhava para ela com um misto de orgulho e medo. Porque, no fundo, sabia que aquele animalzinho podia, sem querer, desenterrar partes de si que ele havia enterrado há muito tempo. Mas talvez fosse hora disso mesmo. A manhã seguinte amanheceu nublada em São das Palmeiras. O céu, carregado de nuvens espessas, parecia combinar com o peso que pairava silencioso sobre a cidade desde o acidente de Caramelo. Na casa de seu dito, porém, havia uma estranha calmaria. O rádio tocava uma moda de viola baixinha, o cheiro de café coado preenchia o ar, e Caramelo, encolhida sobre uma coberta de flanela, dormia profundamente. Sua respiração estava mais tranquila, e a barriga subia e descia em um ritmo que, para os olhos atentos do velho, parecia um alívio. Ele já havia conferido os curativos, alimentado a cadela com uma mistura de arroz e frango desfiado, e trocado a água 3 vezes antes das 7 da manhã. A rotina com ela estava virando algo automático, quase natural, como se ele já tivesse feito aquilo muitas vezes antes. Mas não fazia. Não há décadas.
Seu dito lavou as mãos na pia da lavanderia dos fundos e se encarou no espelho lascado. A barba estava branca, os olhos fundos, a expressão cansada. Ali, na solidão daquele espelho, ele se via como realmente era, um homem em dívida com o próprio passado. Não era só o acidente com Caramelo que havia mexido com ele. Era o que aquilo reabria. O que obrigava a encarar. Na estante do corredor, embaixo de um montinho de revistas antigas, havia uma caixa de papelão. Ele hesitou antes de puxá-la. Quando abriu, encontrou uma coleira vermelha, um crachá antigo de veterinário, uma fotografia em preto e branco de um beagle chamado Tico, e uma medalhinha com as iniciais GV. Pegou a medalhinha com dedos trêmulos. Tantas vezes pensou em jogá-la fora. Outras tantas em entregá-la a alguém. Mas nunca teve coragem. Aquilo representava uma parte da vida que ele não soube cuidar. E agora, com Caramelo ali, parecia que o destino lhe dava uma segunda chance. Na rua, o burburinho da cidade já começava. As senhoras do Clube das Tricoteiras andavam agitadas. Reuniões haviam sido marcadas. Queriam organizar uma coleta de alimentos e remédios para Caramelo. Uma delas, Dona Lourdes, prometeu fazer roupinhas com retalhos guardados há anos. Outra, Dona Cida, trouxe uma caixinha de primeiros socorros improvisada. A cadela, mesmo ainda debilitada, começou a ganhar visitas. Crianças batiam palmas no portão, deixavam desenhos com mensagens como Força Caramelo e até brinquedinhos velhos. Um menino chamado Theo apareceu todos os dias, levando um biscoito escondido no bolso. Seu dito fingia não perceber, mas no fundo, o gesto o comovia. Mas nem todos estavam felizes com essa movimentação. No alto do centro comercial da cidade, sentado em sua cadeira giratória de couro, o empresário Alcides Bastos acompanhava o desenrolar dos fatos com a testa franzida. O rapaz que dirigia a moto no dia do acidente era seu sobrinho Neto, um garoto mimado, conhecido por andar em alta velocidade pelas ruas da cidade com a moto da empresa. Alcides não gostava de escândalos. E muito menos de atenção que não pudesse controlar. A comoção em torno da cadela o incomodava profundamente. Achava absurdo que a cidade inteira se preocupasse mais com um cachorro do que com os problemas reais que, segundo ele, assolavam o município. Mandou chamar o sobrinho. Queria garantir que ninguém fizesse ligação direta entre o acidente e a família. Mas o garoto, covarde e sem juízo, já havia espalhado a história para 2 colegas, e um deles tinha postado uma foto da corrente no grupo de jovens da igreja. O cerco começava a se fechar, ainda que de forma sutil. O nome Bastos, tão poderoso por anos em São das Palmeiras, agora corria nos cochichos das esquinas, envolvido em algo que não era político nem financeiro, mas moral. Enquanto isso, na escola municipal, a professora Clara apresentava sua ideia ao diretor, um projeto pedagógico baseado na história de Caramelo. Queria envolver as crianças em debates sobre respeito aos animais, cuidado com a vida, e empatia. O diretor, homem formal e um tanto cético, torceu o nariz no início. Mas Clara era firme. Não é só sobre um cachorro. É sobre valores. Sobre o tipo de gente que queremos que essas crianças se tornem. Ele acabou cedendo. Com uma condição em que os pais fossem consultados. E foi assim que nasceu o Projeto Caramelo, que em pouco tempo teria impacto muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Na casa do velho, os dias seguiam num ritmo lento e cuidadoso. Caramelo começava a andar pela casa, ainda com dificuldade, mas mais confiante. Seu dito abria as janelas para que ela sentisse o vento. De vez em quando, ela rosnava quando ouvia algum barulho de moto. Ele não forçava. Sentava ao lado dela, esperava o medo passar. Durante uma dessas tardes, Caramelo caminhou até a porta da frente e ficou olhando para o portão. O velho percebeu. Era como se ela quisesse sair, rever o mundo, mas com outra consciência. Como se não fosse mais a cadela livre da rua. Havia nela um peso, uma responsabilidade. Talvez pelos filhotes que cresciam dentro dela, talvez pela cidade inteira que agora a via como exemplo. Foi então que o inesperado aconteceu. Ela começou a cavar um cantinho do quintal, como se algo a chamasse.
O velho tentou impedi-la, achando que fosse só instinto. Mas ela insistiu. Depois de minutos de escavação, seu focinho encontrou algo duro. Um pequeno objeto metálico, coberto de terra e ferrugem. Seu dito se aproximou e pegou nas mãos o que parecia ser uma medalhinha, velha, mas com uma gravação ainda visível, GV. Ele arregalou os olhos. Era a mesma inicial da outra medalha guardada na caixa. Coincidência? Ou o universo tentando lhe dizer algo? Por que aquilo estava ali, no seu quintal, justo agora? Levou o objeto para dentro. Limpou com cuidado. E, por instinto, foi até a caixa antiga. As duas medalhas eram idênticas. O coração do velho disparou. Aquele símbolo pertencia a uma antiga clínica veterinária que ele ajudou a fundar, há muitos anos, com um parceiro de juventude. Uma história mal resolvida, que acabou em separação e mágoas. O parceiro, Gregório Vicente, tinha sumido do mapa após um desentendimento doloroso envolvendo um caso de negligência com um animal. A cidade se dividiu na época. Gregório foi embora, e Dito nunca mais tocou no assunto. Mas por que aquela medalha estava enterrada no seu quintal? E por que Caramelo havia sentido a necessidade de desenterrá-la? O velho sentou-se em sua cadeira de balanço, medalhas nas mãos, Caramelo ao lado, olhando-o com olhos atentos. Era como se ela dissesse: agora é sua vez de cavar o que você escondeu. Naquele instante, ele sentiu o peso das décadas. E ao mesmo tempo, algo leve, como um fio de perdão começando a se formar. A cadela havia sido arrastada por correntes de ferro, mas ele, por dentro, havia sido arrastado por correntes invisíveis por anos. Agora, talvez, ambos pudessem se libertar. O céu lá fora continuava cinzento. Mas dentro daquela casa, uma luz tênue começava a se acender. Palavra por palavra, gesto por gesto, Caramelo estava devolvendo ao velho a capacidade de sentir. E no coração da cidade, sem que ninguém soubesse ainda, a mudança havia começado. A manhã de domingo trouxe um novo ritmo à ação das palmeiras. Era dia de feira na praça central, e como de costume, os aromas se misturavam no ar: café coado na hora, pastel recém-frito, cheiro de milho verde assando em brasas improvisadas e aquele perfume antigo de sabonete de lavanda vindo das senhoras que circulavam em seus vestidos de estampa floral. As barracas coloridas formavam um labirinto alegre e movimentado. Mas aquele domingo estava diferente. Não era música ao vivo do sanfoneiro seu Zé nem a disputa de quem vendia o melhor requeijão da roça. O assunto que dominava todos os corredores era Caramelo. Desde o acidente, a cadela havia se tornado um símbolo para a cidade. Crianças a desenhavam em folhas coloridas. Senhoras bordavam seu nome em toalhinhas para arrecadação de ração. Até a igreja havia incluído uma prece especial na missa, pedindo pela recuperação dela e dos filhotes que estavam por vir. Seu Dito, no entanto, não estava na praça. Estava em casa, sentado na varanda com sua caneca de chá de boldo, observando Caramelo explorar o jardim com passos ainda cuidadosos. Ela parecia mais ativa naquele dia. Os pelos já começavam a crescer sobre as feridas cicatrizadas e os olhos voltavam a brilhar com a energia de quem, mesmo ferida, nunca se deixou vencer. Ela caminhava devagar, sentia o cheiro das flores, farejava as pedras e de vez em quando olhava para trás, como se conferisse se o velho ainda estava ali. Ele sempre estava. Desde o dia em que a trouxe para casa, não havia deixado Caramelo sozinha por mais de 2 horas seguidas. Mas algo lhe inquietava. A medalha desenterrada por ela dias atrás ainda estava sobre a mesa da sala. Toda vez que seu Dito passava por ali, desviava o olhar. Era como um espelho do que ele evitava lembrar. Na praça, a professora Clara conversava animadamente com um grupo de mães. Tinha em mãos um caderno grosso cheio de anotações coloridas e cartazes do Projeto Caramelo, que ganhava corpo. A ideia era transformar a história da cadela em um material didático para as escolas da região. As crianças seriam envolvidas em atividades de leitura, escrita, teatro, cuidado com os animais e debates sobre empatia e responsabilidade. Vamos além de um simples caso de maus-tratos, dizia Clara. Estamos falando de valores, de humanidade. E isso começa aqui,
com a educação das nossas crianças. Uma das mães, Dona Yolanda, comentou que sua filha de 7 anos, antes assustada com cachorros, agora queria ser veterinária. Outra disse que o neto parou de jogar pedras nos gatos da rua desde que soube da história de Caramelo. Os olhos de Clara brilhavam com aquilo. Sabia que estava no caminho certo. E sabia também que precisava envolver seu dito no projeto. Ele era o elo entre o passado e o presente. O símbolo da transformação silenciosa. Mas convencê-lo seria um desafio. No outro lado da cidade, num sobrado antigo com varanda de azulejos azuis, Alcides Bastos andava de um lado para o outro com o celular na mão. As últimas notícias sobre Caramelo chegavam até ele mesmo quando não procurava. As pessoas comentavam nas filas, nas calçadas, até nos corredores da prefeitura, onde ele ainda tinha influência. Sentia-se encurralado por algo que, para ele, era insignificante. Um cachorro. Um simples cachorro de rua. Não entendia como um animal podia provocar tanto barulho. Mas era mais que isso. Sentia o controle escorregando por entre os dedos. A cidade olhava com desconfiança para sua família. Os negócios estavam sendo questionados. E o garoto da moto, seu sobrinho neto, estava sumido. Nem ele atendia mais às ligações. Alcides decidiu agir. Ligou para seu assessor jurídico. Pediu que encontrasse um jeito de desacreditar a história. Talvez dizer que Caramelo estava solta, que não havia provas, que a corrente foi acidental. Qualquer coisa que mudasse o foco. Enquanto isso, Caramelo voltava a ganhar forças. Em uma tarde ensolarada, decidiu explorar o portão. Seu dito, relutante, abriu apenas uma fresta. A cadela colocou o focinho para fora e olhou a rua. O som distante de uma moto a fez recuar. Mas não fugiu. Ficou ali, firme, observando. Na noite daquele mesmo dia, São das Palmeiras viveu um momento inesperado. Durante a transmissão do programa de rádio mais ouvido da cidade, o locutor anunciou: "Atenção, ouvintes! Temos um comunicado importante. A partir da próxima semana, estreia aqui na Rádio Palmeiras o quadro Histórias de Caramelo, contando tudo o que essa cachorrinha está ensinando para a nossa comunidade. É emoção garantida." O telefone da rádio não parou de tocar. Mensagens chegavam de bairros distantes. Pessoas queriam contar como Caramelo havia influenciado suas vidas. Uma senhora de 82 anos ligou dizendo que costuraria caminhas para os cachorros de rua. Um senhor cego ofereceu-se para tocar sanfona na festa de arrecadação. O nome de Caramelo virava símbolo de empatia. Mesmo assim, o tempo trazia suas incertezas. A barriga da cadela crescia rápido. Seu dito calculava que o parto estaria próximo. Preparava um espaço seguro no quartinho dos fundos, com panos limpos, colchonete, água morna. Lia livros antigos de veterinária, revia anotações esquecidas, atualizava seus conhecimentos. Durante uma madrugada silenciosa, foi acordado pelos latidos curtos e ansiosos de Caramelo. Ela andava em círculos, nervosa, arranhando o chão. O velho entendeu. Era o instinto. Estava perto. Passou a noite em claro, observando, atento, sem interferir demais. Sabia que precisava respeitar o tempo dela. As contrações começaram leves, e a cada gemido, seu dito sussurrava palavras calmas. Na manhã seguinte, 4 filhotes haviam nascido. 2 dourados como a mãe, um preto, um manchado. Todos vivos. Todos fortes. O velho chorou em silêncio. Caramelo, exausta, olhava para os filhotes com um misto de orgulho e alívio. E olhava para seu dito como se dissesse: "Conseguimos." Na cidade, a notícia se espalhou como brisa quente em varal de roupa. Os filhotes nasceram. A praça encheu de vozes. As crianças queriam nomes para cada um. As senhoras doaram leite, fraldas, cobertores. Um grupo de jovens criou uma página na internet chamada Família Caramelo. Era como se toda a cidade tivesse parido junto. Clara correu até a casa de seu dito para ver os filhotes. Pela primeira vez, ele a recebeu sem hesitar.
Sentaram-se na varanda, tomaram café, falaram da vida. Ela contou sobre o projeto. Mostrou desenhos das crianças. Leu trechos de redações. Falou sobre uma menina chamada Júlia que escrevia cartas para Caramelo todos os dias, dizendo que a história dela era parecida. Eu também fui arrastada, mas pelas palavras que me diziam que eu não servia para nada. Seu Dito ouviu tudo calado. Depois se levantou, foi até o quartinho, pegou as 2 medalhas, voltou e colocou-as nas mãos de Clara. Isso aqui é parte do que fui. E talvez do que ainda posso ser. Naquele instante, ele aceitou o convite. Iria participar do projeto. Contaria a sua história. Ensinar para as crianças. Falar do passado, sim. Mas também do que havia aprendido com Caramelo. Não era só sobre cachorros. Era sobre recomeços. Ao longe, o ronco de uma moto ecoou pelas ruas. Caramelo ergueu as orelhas. Seu Dito se levantou devagar. Olharam juntos para o portão. Era o passado batendo mais uma vez. Mas desta vez, ninguém iria se esconder. A moto não entrou na rua de imediato. Seu som ressoava como um trovão distante, cada vez mais próximo, como se o próprio passado estivesse se aproximando em 2 rodas, sem pressa, mas sem piedade. Caramelo, mesmo ainda em recuperação, ficou inquieta. Caminhou até o portão, farejando o vento. Seu Dito a observava, em silêncio, sentado na velha cadeira de balanço, os olhos fixos no horizonte, a bengala repousando contra a parede. Ele também sentia. O corpo não engana nessas horas. Aquela vibração no ar, aquele arrepio que sobe pelas costas. Alguém estava vindo. Minutos depois, uma moto preta com detalhes vermelhos dobrou a esquina e parou bem em frente à casa. O homem que a conduzia tirou o capacete lentamente. Era o garoto. Moreno, cabelos escuros desgrenhados, expressão insegura, olhos que evitavam contato direto. Devia ter seus 20 e poucos anos, talvez nem isso. Estava suando, mesmo com o tempo ameno, e trazia uma expressão de quem foi mandado, mas não queria estar ali. Seu Dito não se levantou. Apenas esperou. Caramelo rosnou baixo, protetora, mas não avançou. Ela sabia. Sabia que aquele era o garoto da moto. O cheiro, o som, a vibração, tudo era igual ao que aferiu semanas atrás. Mas havia algo diferente agora, e um medo nos olhos dele. O garoto deu 2 passos, olhou para o velho, depois para a cadela, e soltou as palavras com dificuldade. Meu tio mandou um envelope e disse que era importante. Tirou do bolso um envelope pardo, meio amarrotado, e estendeu-o à distância. Seu Dito não moveu um músculo. Foi Caramelo quem deu um passo à frente, como se guardasse a porta. O garoto hesitou. Engoliu em seco, depois largou o envelope sobre o capacho e deu meia volta sem dizer mais nada. A moto partiu no mesmo ritmo em que chegou. O ronco foi se perdendo ao longe, como um eco da vergonha. Seu Dito permaneceu imóvel. Só depois que o som sumiu de vez, ele se levantou com esforço, pegou o envelope e entrou. Lá dentro, abriu com calma. O conteúdo era curto, uma carta datilografada, sem assinatura, e uma cópia de uma nota de esclarecimento da empresa de Alcides Bastos, alegando que o episódio envolvendo Caramelo havia sido um acidente lamentável causado por falta de supervisão de um jovem funcionário, e que medidas internas já haviam sido tomadas. No fim, ofereciam uma doação simbólica de ração e material veterinário em nome do bem-estar animal. Era uma tentativa de controle. Um movimento calculado. Seu Dito rasgou a carta em 4 partes, sem dizer nada, e jogou no balde da lavanderia. Depois foi até o quarto, olhou para Caramelo amamentando os filhotes, e soltou um leve suspiro. Ali, naquele cenário de vida nova, aquelas palavras não tinham valor algum. No dia seguinte, ao chegar na escola para uma reunião com a professora Clara, o velho encontrou um grupo de alunos pintando murais com o rosto de Caramelo. As cores vibravam, os traços ainda infantis, mas carregados de emoção. Uma menina pintava Caramelo com asas.
Um menino havia desenhado um escudo ao redor dela, como se fosse uma super-heroína. Clara o recebeu com um sorriso calmo, mas animado. Sentaram-se na biblioteca da escola, onde já havia um cantinho montado para o projeto Caramelo. Tapetes coloridos, estantes baixas, almofadas com desenhos de patas. Era um espaço acolhedor. Eles estão mais engajados do que eu esperava, disse Clara, passando os olhos pelos desenhos. E tudo isso começou com uma atitude sua. O velho balançou a cabeça, negando. Não fiz por eles. Fiz por ela. Clara sorriu. Às vezes, é assim mesmo que a gente transforma o mundo. Sem querer. Só fazendo o que é certo. Durante a conversa, ela contou que o projeto agora havia sido aprovado pela Secretaria de Educação. Iriam expandi-lo para outras escolas da região. Além disso, estavam sendo convidados para dar entrevistas em rádios e até em um canal local de televisão. Era mais do que um projeto. Estava virando um movimento. Seu dito ouviu tudo com atenção. Depois tirou do bolso a outra medalha, aquela que havia desenterrado com caramelo. Colocou sobre a mesa e apontou para a inscrição no verso. Lá estava o endereço, Rua Celestino, número 98. Clara reconheceu. Era uma rua afastada, perto da zona rural. Naquela mesma tarde, os dois decidiram ir até lá. Pegaram o carro de Clara e seguiram pelas estradas de terra batida, entre plantações de milho e cercas de arame farpado. A casa no número 98 era simples, de madeira, com uma varanda coberta e um pé de acerola carregado. Um homem idoso, de cabelos brancos e óculos escuros, cuidava do jardim. Quando o carro parou, ele se virou com expressão curiosa. Clara foi a primeira a descer. Seu dito saiu devagar, olhando para o homem como se estivesse diante de um espelho antigo. Gregório Vicente? Perguntou com voz firme. O homem assentiu devagar, reconhecendo o velho de imediato. Dito? Disse ele, com um leve tremor. Ficaram se encarando por longos segundos. Depois Gregório tirou as luvas de jardinagem, enxugou as mãos na calça e convidou-os para entrar. A conversa foi longa. Carregada de pausas, lembranças difíceis, mágoas antigas. Falaram da clínica, do incidente que os separou, da forma como cada um fugiu da dor. Gregório contou que viveu com culpa. Tentou seguir, mas nunca mais voltou a exercer a profissão. A medalha enterrada no quintal de Dito? Um presente dado a ele antes da briga. Um símbolo de uma amizade que havia sido sufocada. Talvez Caramelo tenha escavado mais do que terra, disse Gregório. Talvez ela tenha desenterrado a gente também. No fim da visita, apertaram as mãos. Não era o perdão completo, mas era um começo. E para dois velhos acostumados a silenciar, aquilo já era muito. Nos dias seguintes, seu dito passou a visitar a escola com frequência. Contava histórias sobre animais, ensinava as crianças a reconhecer sinais de dor, explicava a importância da vacinação, do cuidado com os bichos. Tornou-se uma figura querida. Os alunos começaram a chamá-lo de vô Dito. Caramelo e os filhotes estavam fortes. Um deles, o preto, era mais agitado e insistia em fugir do cercadinho. Ganhou o nome de Fubá. Os outros três foram nomeados pelas crianças, Flor, Tico e Bolota. O quintal da casa do velho agora tinha mais vida. Crianças apareciam para brincar. Clara levava visitas. Até Dona Lourdes, do Clube das Tricoteiras, apareceu com uma mantinha de crochê feita especialmente para Caramelo. Numa tarde ensolarada, houve uma pequena festa no coreto da praça. Era o lançamento oficial do Projeto Caramelo. A banda da escola tocou marchinhas. Os alunos apresentaram uma peça contando a história da cadela. Clara leu um texto emocionante. E no final, seu dito foi chamado ao palco. Ele subiu devagar, com a bengala numa mão e Caramelo caminhando ao seu lado. A praça inteira ficou em silêncio. Eu não vim aqui contar o que fiz, disse ele, com a voz rouca, mas firme. Vim dizer o que aprendi. Às vezes, a gente acha que está velho demais para recomeçar. Mas aí vem um cachorro de rua, todo machucado,
e te ensina a viver de novo. O público aplaudiu de pé. Algumas senhoras choraram. Outras abanavam o rosto, emocionadas. As crianças gritavam o nome de Caramelo em coro. Naquela noite, sentado na varanda, seu Dito olhou o céu estrelado com a cadela deitada a seus pés. A cidade dormia em paz. Os filhotes já cochilavam em seu canto. E o velho sentia, pela primeira vez em anos, que havia reencontrado seu lugar no mundo. Tudo graças a uma cadela ferida, arrastada sem piedade, que mesmo assim escolheu confiar. A primeira chuva da primavera caiu sem alarde naquela manhã de terça-feira. Não era uma tempestade, mas uma garoa fina e insistente, dessas que molham devagar, mas que parecem lavar o ar. No quintal da casa de seu Dito, Caramelo observava a água escorrer pelas folhas das. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Roseiras. Os filhotes, mais curiosos a cada dia, tentavam entender o que era aquele barulho ritmado no telhado, como se o mundo estivesse batucando uma melodia nova. Fubá, o mais atrevido, escapou do cercado e foi direto para a poça que se formava perto do galinheiro. Se enfiou até as patas, espirrando lama por todo lado. Bolota foi atrás, mas escorregou. Flor latiu em protesto. Tico, o mais calmo, preferiu apenas observar. Caramelo soltou um latido curto, chamando a atenção dos pequenos, e Fubá correu de volta como se tivesse entendido perfeitamente a bronca. Seu Dito riu pela primeira vez em muito tempo. Riu com gosto. Um riso leve, verdadeiro, que vinha lá de dentro e fazia os ombros se soltarem. Sentado na cadeira de balanço, com o rádio ligado em volume baixo e o cheiro de pão de queijo recém-assado vindo da cozinha, ele pensava em como sua casa, antes tão silenciosa, agora parecia um pedaço de vida em movimento. O que ele não sabia era que, naquele mesmo momento, Alcides Bastos se preparava para uma reunião importante em sua sala de escritório, no topo do prédio mais alto da cidade. As paredes da sala estavam decoradas com prêmios, certificados e fotografias emolduradas com figuras políticas. Mas naquele dia, nada daquilo trazia tranquilidade. Sentado à mesa de vidro, ele folheava uma série de documentos que haviam sido protocolados na prefeitura. Denúncias de moradores pedindo investigação sobre os maus-tratos sofridos por Caramelo. Um abaixo-assinado com mais de 1000 assinaturas exigia que o responsável fosse identificado. Uma cópia de um relatório do projeto pedagógico da escola detalhava a repercussão do caso e o impacto social causado pela cadela. Alcides socou a mesa. A xícara de café tremeu. O advogado ao lado dele, um homem grisalho de fala mansa, tentou acalmar a situação. A história cresceu. O senhor devia ter agido antes. Agora, qualquer tentativa de negar só piora as coisas. Eu não vou me ajoelhar para um cachorro, respondeu Alcides, os olhos brilhando de raiva. Do lado de fora do prédio, na calçada, havia 3 meninas segurando cartazes feitos com papelão e tinta guache. Justiça para Caramelo, dizia um deles. Outro tinha um desenho da cadela com uma capa de heroína. Um senhor passou e tirou uma foto. Em minutos, a imagem estava nas redes sociais. Novamente, o nome de Caramelo viralizava. Na escola, Clara preparava uma nova etapa do projeto. Tinha conseguido autorização para levar os alunos até a casa de seu Dito para uma oficina especial sobre cuidados com animais. As crianças estavam empolgadas, e a expectativa era tanta que a professora precisou organizar grupos em dias diferentes. Na tarde de quarta-feira, a primeira turma chegou. Trouxeram cadernos, lanches, roupinhas feitas para os filhotes, brinquedos de pano e, claro, perguntas. Muitas perguntas. Seu Dito, vestido com uma camisa de linho clara e chapéu de palha, recebeu todos com simpatia. Falou sobre alimentação, vacinação, importância da castração e respeito aos sentimentos dos animais. As crianças ouviam em silêncio, algumas anotavam com cuidado. Outras preferiam brincar com os filhotes que já começavam a dar passinhos desengonçados pelo quintal.
Durante a visita, uma menina chamada Elisa se aproximou da casinha de Caramelo e ficou olhando fixamente para a corrente antiga pendurada num gancho enferrujado da parede dos fundos. Aquela era a corrente com que Caramelo havia sido arrastada. Ainda suja, ainda pesada, ainda inteira. Por que o senhor guardou isso? Perguntou, apontando com o dedo. A pergunta caiu como uma pedra no meio da conversa. Clara virou o rosto, os alunos se calaram. Seu dito olhou para a corrente por alguns segundos. Depois respondeu, porque esquecer também é um jeito de repetir. Clara se emocionou. Aquela frase ficou marcada. Mais tarde, escreveria em um quadro na entrada da escola. Alguns pais, ao ler, diriam que foi a frase mais importante que seus filhos aprenderam naquele ano. Mas a corrente ainda estava lá. Pesada, feia, símbolo de um passado que todos queriam superar, mas que precisava ser lembrado. Na sexta-feira seguinte, o inesperado aconteceu. O garoto da moto, o mesmo que havia entregue o envelope dias atrás, apareceu na frente da escola. Estava sem capacete, de mochila nas costas, e pediu para falar com a diretora. Disse que queria contar a verdade. O nome dele era Rafael. Era filho de uma professora aposentada e neto de um antigo mecânico da cidade. Não era bandido. Era apenas um garoto que fez uma escolha errada, incentivado por um tio poderoso que sempre achou que dinheiro resolvia tudo. Na sala da diretoria, Rafael chorou. Disse que não dormia desde o dia do acidente. Que não conseguia ouvir o barulho da corrente sem sentir náusea. E que, se pudesse, voltaria atrás. Queria ajudar. Queria fazer algo certo pela primeira vez. A diretora ouviu tudo com cuidado. Depois ligou para Clara. E, mais tarde, para seu dito. Foi organizada uma roda de conversa na escola, com os alunos mais velhos, pais, professores e moradores. Rafael foi convidado a participar. Tremia de nervoso, mas falou. Contou o que aconteceu, pediu desculpas. Não tentou justificar. Disse que errou. E que queria aprender. Seu dito estava sentado entre as crianças. Não interrompeu. Não julgou. No fim, apenas se levantou, caminhou devagar até Rafael e colocou em suas mãos a corrente. Eu guardei isso para lembrar. Mas agora, é sua vez de carregar o peso. Rafael não respondeu. Mas abaixou a cabeça e chorou como um menino. Depois disso, passaram-se 2 semanas. O projeto continuava crescendo. A rádio dedicou um programa inteiro ao tema. Um artista local pintou um mural enorme com a imagem de Caramelo e os filhotes na parede da escola. O nome dela virou símbolo de força e resiliência. Na casa de seu dito, os filhotes estavam maiores. Já corriam, brigavam, mordiscavam tudo. A cada semana, famílias apareciam querendo adotar. Mas ele era criterioso. Não entregava para qualquer um. Pedia paciência, analisava bem. Fubá foi o primeiro a ir acabou nas mãos de Theo, o menino que aparecia todos os dias com biscoitos escondidos no bolso. Flor foi adotada por Clara, que já tinha uma gata chamada Amora. Tico ficou com uma senhora viúva que morava sozinha e se encantou com o jeito calmo do filhote. Bolota, o mais arredio, ficou com seu dito. Não conseguiu se separar dele. E o velho, no fundo, sabia que também não queria. Caramelo agora andava com elegância pelo quintal. As cicatrizes estavam quase sumidas. A barriga já voltava ao normal. O brilho nos olhos estava mais forte do que nunca. Era como se ela entendesse o papel que tinha cumprido. Ela não era só uma cadela resgatada. Era um ponto de virada. Na tarde em que a prefeitura oficializou o nome da nova praça em construção, Praça Caramelo da Esperança, seu dito levou Bolota e Caramelo até o local. Havia crianças correndo, jovens plantando árvores, velhos em cadeiras de rodas sorrindo. Em um canto, a placa já estava fincada no chão. O nome reluzia ao sol. Caramelo caminhou até lá, cheirou a base da placa, olhou ao redor como se reconhecesse tudo aquilo como seu.
Seu dito colocou o chapéu na cabeça, respirou fundo e disse em voz baixa: Que corrente bonita é essa que você criou, hein, menina? Porque, no fim, havia mesmo uma corrente. Mas não de ferro. Uma corrente feita de laços invisíveis, forjados em afeto, coragem, transformação. Uma corrente que unia uma cidade inteira. O céu daquela manhã estava tão azul que parecia pintado à mão. Os ipês já começavam a florescer pelas calçadas e os passarinhos, como se fossem parte de um coral ensaiado, preenchiam a cidade com seus cantos delicados. Era sábado e a movimentação no centro de São das Palmeiras começava cedo. Mas na casa de seu dito, o dia começava ainda mais cedo. Caramelo despertou antes do sol. Estava inquieta. Não era dor nem medo. Era como se algo a chamasse. Ela se levantou devagar, passou pela porta da varanda, farejou o ar e seguiu em direção ao portão. Bolota, que ainda dormia enroscado num cobertor velho, levantou as orelhas mas não a seguiu. Estava frio e o calor da manta era mais convincente que qualquer aventura. Seu dito, ainda de pijama, sentiu a presença dela perto da rede. Abriu os olhos com preguiça e viu a silhueta da cadela sentada, olhando para a rua, o corpo firme e a cabeça levemente inclinada. Ele se levantou, coçou a cabeça, passou um pano no rosto e se aproximou da porta. Quer sair? Caramelo virou o rosto para ele e abanou o rabo. Ele entendeu o recado. Calçou as botas, vestiu uma camisa de manga comprida, pegou o boné e a bengala e destrancou o portão. Sem coleira, sem pressa. Era como se a cidade já soubesse que ela podia andar livremente. Caramelo saiu trotando em passos leves. Não corria, apenas caminhava com aquele jeito gracioso de quem sabe onde está indo. Seu dito a seguia alguns metros atrás, com os olhos atentos. Ela atravessou a rua principal, passou em frente ao mercadinho, onde Dona Irene varria a calçada, e seguiu até o início da trilha do antigo campo de terra. Ali, entre árvores e pedaços de cerca caída, ficavam os restos da velha clínica veterinária onde seu dito e Gregório haviam trabalhado décadas atrás. Tudo estava abandonado, exceto pela vegetação que tomava conta lentamente de cada canto. Caramelo parou na frente do que restava da entrada e olhou para o velho. Ele entendeu. Era hora de voltar. Aos poucos, com a ajuda da comunidade, a ideia de restaurar a clínica começou a ganhar força. Clara abraçou o projeto como parte da expansão do Projeto Caramelo. A prefeitura, pressionada por moradores, liberou a cessão do terreno para uso comunitário. Jovens voluntários apareceram com ferramentas. Pedreiros aposentados se ofereceram para reformar o espaço. Até a empresa de Alcides, num movimento estratégico para recuperar a imagem, doou materiais de construção. O próprio Alcides não apareceu. Desde a confissão de Rafael, o empresário se mantinha recluso, evitando aparições públicas. As acusações não se transformaram em processo, mas a reputação dele estava abalada. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentia o poder escorrer pelas mãos como areia seca. E não havia nada que pudesse comprar que fizesse Caramelo desaparecer da memória da cidade. Enquanto isso, a reforma da clínica avançava. Telhas novas, pintura, instalação elétrica, encanamento. Cada etapa era celebrada com uma pequena festa. Crianças deixavam mensagens nas paredes antes da tinta. Adultos revezavam as tarefas. A clínica ganhou um novo nome, Centro de Cuidado Animal Caramelo. Seu dito foi nomeado responsável pelo local, com Clara como coordenadora do projeto educativo. Gregório, depois de muita insistência e resistência, aceitou voltar como voluntário, para atuar nas campanhas de castração e vacinação. O reencontro entre os dois velhos se tornava mais leve a cada dia. Riam juntos, faziam piadas, relembravam os tempos de juventude. Não era como antes, mas era melhor que o silêncio. Caramelo acompanhava tudo de perto. Passava as manhãs no local, observando o vai e vem dos trabalhadores, e à tarde voltava com Bolota para casa. Os dois andavam juntos agora, como se ela o estivesse ensinando sobre o mundo. Ele, ainda desajeitado, a seguia com fidelidade. Mas nem tudo eram flores.
Durante uma vistoria final da obra, um problema na documentação apareceu. Parte do terreno onde a nova clínica estava sendo erguida pertencia, oficialmente, à família Bastos. Uma doação feita há anos, que nunca foi regularizada. Sem a assinatura do proprietário, o projeto poderia ser suspenso. Clara ficou devastada. Tudo poderia desmoronar. Seu dito, mais uma vez, guardou o silêncio. Mas, naquela noite, decidiu fazer algo que não fazia há décadas, lhe escrever uma carta. A carta era simples, direta, escrita com a caligrafia caprichada de quem aprendeu na lousa de ardósia. Ele a entregou em mãos a Rafael, que agora trabalhava como assistente na escola, ajudando no projeto de educação ambiental. Pediu que levasse a carta ao tio. Rafael hesitou, mas aceitou. Era o mínimo que podia fazer. 3 dias depois, a resposta chegou. Alcides não apareceu, mas assinou os papéis. Deixou uma nota dizendo que não queria reconhecimento, apenas que encerrassem o assunto. Talvez fosse orgulho. Talvez vergonha. Talvez uma tentativa de paz silenciosa. O importante é que a obra pôde continuar. No dia da inauguração, a cidade inteira compareceu. O novo espaço estava impecável. Consultórios, recepção, espaço de convivência, área de atendimento emergencial. Mas o que mais chamava a atenção era o mural logo na entrada, uma pintura de caramelo com os filhotes, feita por artistas locais e crianças da escola. A frase embaixo dizia: "Onde há cuidado, há esperança." Seu dito chegou cedo, como sempre. Vinha acompanhado de Gregório e Clara, e foi recebido com aplausos. Não gostava de ser o centro das atenções, mas naquele dia, entendeu que não podia fugir. Aceitou as homenagens, discursou com poucas palavras, mas emocionou a todos. Caramelo caminhou livremente entre os presentes. Recebia carinho de todos os lados, posava para fotos, aceitava petiscos. Estava serena. Como se soubesse que aquele era seu lugar. Um lugar que ajudou a construir com o próprio corpo, com as marcas que carregava. A clínica começou a funcionar com atendimentos gratuitos para animais em situação de rua e campanhas mensais para donos de baixa renda. Alunos da escola se revezavam em turnos de visita. Veterinários da região ofereciam serviços voluntários. Até mesmo cidades vizinhas passaram a conhecer o trabalho e buscar inspiração. Rafael, que agora estudava biologia por incentivo da professora Clara, se tornou um dos principais mobilizadores do projeto. Ganhou a confiança da comunidade e, aos poucos, reconstruiu sua própria história, ao lado da que havia ajudado a quase destruir. No fim de uma tarde qualquer, seu dito estava sentado na varanda com uma xícara de chá e bolota deitado ao lado. O rádio tocava uma música antiga, daquelas que se ouvia em bailes do interior. Caramelo, deitada alguns passos à frente, observava o pôr do sol. O velho olhou para ela com carinho. Pensou em como aquele encontro, que parecia um acaso, havia mudado tudo. Como um gesto de cuidado pode se transformar em corrente de transformação. Como a dor pode se tornar caminho. Como o abandono pode virar lar. Na parede da sala, a corrente antiga havia sido moldada em forma de coração e emoldurada com madeira de demolição. Abaixo, uma pequena placa dizia: "E a corrente que nos libertou." O mundo lá fora continuava girando. Mas ali, naquela casa simples de São das Palmeiras, o tempo parecia ter encontrado um ponto de paz. Caramelo fechou os olhos devagar, como se dissesse: "Agora sim." As manhãs em São das Palmeiras haviam se transformado em pequenos rituais de afeto. A cidade despertava com mais cuidado. Os jornais da praça agora traziam sempre uma coluna sobre bem-estar animal. A feira livre abria espaço para arrecadação de ração. Crianças colavam figurinhas com frases de cuidado nos postes. E na porta da clínica Caramelo, o movimento começava cedo, com filas silenciosas, feitas por quem precisava de ajuda para seus companheiros de 4 patas. Caramelo, com sua postura serena e olhos atentos, era presença constante no pátio da clínica. Ela não precisava usar coleira, não precisava de guia. Caminhava com leveza entre os visitantes, como se soubesse que todos ali sabiam quem ela era.
Alguns a chamavam de mascote. Outros, de símbolo. Mas havia aqueles que simplesmente a chamavam de caramelo, como quem chama uma velha amiga. Na escola, o projeto Caramelo se expandia. Agora incluía oficinas de primeiros socorros veterinários, sessões de leitura com cães adotados e visitas programadas ao centro de cuidado. Clara organizava tudo com o rigor de uma maestra e o coração de uma mãe. E Rafael, cada dia mais envolvido, assumia atividades com as crianças, ensinando sobre empatia e responsabilidade. Naquele mês, algo novo começou a tomar forma. Clara propôs um novo projeto dentro do projeto, um livro. Um livro com a história da Caramelo, escrito pelas próprias crianças. Cada turma ficaria responsável por um capítulo. Seria um livro com muitas vozes, muitos olhares, e um só coração. O coração de uma cidade transformada. Seu Dito, ao ouvir a proposta, se emocionou, mas manteve a compostura. Pegou um caderno antigo com capa de couro, onde anotava frases, pensamentos e lembranças, e entregou para Clara. Tem coisa aí que talvez ajude, disse ele, com aquele jeito quieto e certeiro. Caramelo estava deitada ao lado, com Bolota enroscado no corpo dela, ambos cochilando sob o sol do meio-dia. O projeto do livro se espalhou rápido. A rádio local fez uma matéria. A livraria da cidade ofereceu papel e impressão. Os pais passaram a ajudar com ideias, ilustrações, e até receitas de petiscos caninos para incluir no final da obra. Era mais do que um livro. Era um registro de afeto coletivo. Enquanto tudo isso acontecia, Seu Dito começou a perceber algo diferente em Bolota. O pequeno estava crescendo mais rápido que os irmãos. Tinha porte forte, olhos expressivos, e um faro que parecia insaciável. Começou a demonstrar interesse por caminhos e trilhas, sempre farejando, atento. Durante os passeios com o velho, era ele quem puxava, quem indicava a direção. Certo dia, durante uma caminhada até o campo atrás da escola, Bolota parou de repente, fixou o olhar num ponto distante e começou a latir. Seu Dito se aproximou devagar, curioso. Ao chegar perto, encontrou algo parcialmente enterrado na terra seca, um pedaço de couro com inscrições apagadas. Parecia parte de uma coleira antiga, com um medalhão em formato de estrela. Era um vestígio. Algo do passado. E não era o único. Nos dias seguintes, Bolota encontrou mais 3 objetos enterrados em diferentes pontos da trilha, um pedaço de jornal de 1998 com uma reportagem sobre maus-tratos em criadouros clandestinos, uma caixa de metal com seringas enferrujadas e uma pasta com documentos em estado avançado de deterioração. Seu Dito levou tudo até Gregório, que analisou com calma. Isso tudo deve ser de quando a clínica foi desativada, disse Gregório, olhando os papéis com luvas. Mas tem coisa aqui que eu não lembrava. Clara sugeriu que criassem um pequeno arquivo histórico dentro da clínica. Um espaço para contar não só a história de Caramelo, mas também do passado da cidade com relação aos animais. Um lugar de memória. De aprendizado. A ideia foi recebida com entusiasmo. Crianças começaram a recolher objetos antigos que lembrassem seus próprios bichos. Fotografias, brinquedos, potes de ração com nomes escritos à mão. Os pais se emocionavam. Era como se a cidade inteira passasse a olhar para trás com o mesmo cuidado com que agora olhava para frente. E em meio a esse movimento de memória, algo inesperado aconteceu. No final de uma tarde chuvosa, um carro estacionou em frente à clínica. Era um veículo discreto, de cor bege, com vidros escurecidos. Dele desceu uma mulher de cabelos presos, roupa social e passos firmes. Ela perguntou por Seu Dito. O velho estava nos fundos, limpando o jardim com Bolota. Quando veio até a recepção e viu a mulher, seus olhos se estreitaram. Reconheceu de imediato. Era a filha de Neide, uma antiga colega de juventude que havia se mudado para o sul do país há décadas. Não se viam há mais de 40 anos. Vim porque soube da Caramelo, disse ela, com voz baixa. Mas também, e porque encontrei isso. Ela tirou da bolsa uma fotografia. Nela, um grupo de jovens posava na frente da antiga clínica.
Dentre eles, estavam seu Dito, Gregório, Neide e um cachorro caramelo com uma coleira azul. O mesmo olhar. A mesma postura. É o avô dela, disse a mulher, apontando para Caramelo, que naquele momento entrava pela porta com as patas ainda úmidas da chuva. Seu Dito pegou a foto com mãos trêmulas. Era como se uma peça antiga do quebra-cabeça finalmente tivesse voltado ao lugar. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou sentado na varanda, com Bolota no colo, olhando para a fotografia. Pensou em como a vida dava voltas. Como as histórias se entrelaçavam. Como até mesmo o cachorro que apareceu arrastado por uma moto carregava dentro de si um rastro de passado. Caramelo se aproximou e deitou-se ao lado dele. Seus olhos pareciam saber. Sempre pareciam. No dia seguinte, seu Dito reuniu Clara, Gregório e Rafael. Mostrou a foto, contou tudo o que lembrava sobre aquele cachorro da juventude. Falou sobre Neide, sobre os planos que nunca se concretizaram, sobre os sonhos de uma clínica que curasse mais do que corpos. Que curasse memórias. Gregório, ao ver a imagem, ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "Me parece que o que a gente plantou lá atrás demorou para crescer. Mas cresceu. E floresceu com raiz forte." Nas semanas seguintes, o livro da Caramelo ficou pronto. Era simples, mas carregado de emoção. Com histórias escritas por dezenas de mãos pequenas, com desenhos de traços incertos, mas cheios de alma. Na capa, uma pintura da cadela com os olhos fechados, cercada por crianças e filhotes. O lançamento foi feito na praça. Houve apresentação musical, leitura coletiva, venda simbólica de exemplares para arrecadar fundos para a clínica. A primeira edição esgotou em 3 dias. Com o sucesso do livro, o projeto foi convidado para participar de uma feira de educação em outra cidade. Clara preparou os alunos para viajarem, com o apoio dos pais. Rafael foi como monitor. E Caramelo, claro, foi a convidada especial. A viagem foi curta, mas inesquecível. Na apresentação, crianças de outros lugares se emocionaram. Professores pediram cópias do projeto. Cidades vizinhas começaram a pensar em criar suas próprias clínicas Caramelo. De volta à São das Palmeiras, tudo parecia em paz. Mas havia algo crescendo em silêncio. Bolota começou a se afastar de Caramelo. Não por desentendimento, mas por curiosidade. Passava mais tempo explorando as redondezas, seguindo cheiros, farejando caminhos. Parecia inquieto, como se algo dentro dele o chamasse para longe. Seu Dito percebeu. E entendeu. Chamou Bolota para um passeio, só os dois. Levaram horas caminhando por trilhas antigas, lugares por onde o velho não passava. Há anos. Bolota guiava com segurança, como se tivesse um mapa invisível na mente. Chegaram a um terreno baldio onde antes havia um sítio. Ali, Bolota parou, farejou o chão e começou a cavar. Escavou com força, determinado, até encontrar um objeto metálico. Era uma pequena placa, com as palavras: "Para onde fores, que o amor te acompanhe." Seu Dito caiu de joelhos. Reconheceu a caligrafia. Era de sua mãe. A placa estava ali havia mais de 50 anos. Enterrada junto ao cachorro da infância, o primeiro caramelo da família. Bolota havia encontrado a origem. Naquele dia, ao voltar para casa, o velho entendeu que o ciclo estava completo. A história de Caramelo não era só dela. Era uma linhagem. Um legado silencioso. Uma corrente de cuidado que vinha de muito antes. E que agora seguiria adiante. O sol daquele dia parecia iluminar não só a cidade de São das Palmeiras, mas também o coração de cada um dos seus habitantes. As árvores estavam mais verdes, as ruas mais limpas, e um ar de esperança pairava no ar. A clínica Caramelo funcionava em ritmo acelerado, acolhendo os animais e ensinando as crianças, mostrando que o cuidado podia transformar realidades. Porém, mesmo com tudo isso acontecendo, havia uma inquietação no ar, algo não dito, um segredo que ainda precisava ser revelado. Seu Dito sentia isso profundamente.
Depois de encontrar a pequena placa com a mensagem da sua mãe, ele parecia mais leve, mas algo em seus olhos denunciava uma nostalgia dolorosa. Ele sabia que aquela descoberta não era apenas um final, mas um convite para uma nova etapa. Algo estava para acontecer, e não sabia exatamente o que. Naquele dia, Clara chegou à clínica com um envelope amarelo nas mãos, com a caligrafia de Neide, a amiga de juventude de seu dito. A carta tinha sido enviada pelo correio e trazia uma proposta inesperada. Neide queria visitar São das Palmeiras. Queria rever seu velho amigo, conhecer a clínica e, principalmente, contar histórias que nunca haviam sido ditas. A notícia espalhou-se rápido pela cidade. As pessoas que tinham vivido aquela época, ou que tinham ouvido falar dela, sentiam uma mistura de ansiedade e alegria. Para alguns, Neide era uma lembrança distante. Para outros, uma incógnita. Mas todos sabiam que sua chegada poderia mudar tudo. Enquanto isso, Bolota continuava sua rotina de explorador. Passava longas horas nas redondezas da cidade, farejando cantos que pareciam esconder segredos. Seu dito tentava acompanhar, mas não conseguia igualar a energia do filhote que parecia determinado a desvendar cada mistério. Caramelo, por sua vez, estava mais calma. Com o crescimento dos filhotes, seu papel agora era o de guardiã e mãe, mas também de conselheira silenciosa. Havia uma sabedoria tranquila em seus olhos que se espalhava pela clínica, trazendo segurança para todos. Quando Neide finalmente chegou, foi recebida com festa. Era uma mulher de sorriso aberto, cabelos grisalhos presos em coque e olhos que brilhavam com a luz da experiência. Ao ver seu dito, lágrimas surgiram espontaneamente, e os dois se abraçaram como se quisessem recuperar o tempo perdido em um único gesto. Durante os dias seguintes, Neide se dedicou a contar histórias da antiga clínica, do tempo em que trabalhavam juntos, das dificuldades enfrentadas, mas também dos momentos de alegria e esperança. Ela falou sobre a cidade, sobre as pessoas, e sobre um cachorro caramelo que havia inspirado gerações. As crianças ouviam atentas, os adultos emocionados. Porém, nem tudo era só lembrança. Neide trouxe também uma proposta e a criação de um centro de treinamento para cuidadores de animais, que funcionaria junto à clínica, oferecendo cursos e capacitação para voluntários e profissionais da região. A ideia foi recebida com entusiasmo por Clara e por seu dito, que viam naquele projeto a oportunidade de ampliar ainda mais o alcance do trabalho. Enquanto isso, Rafael se dedicava a organizar uma feira cultural, que reuniria artistas locais, feirantes e voluntários para arrecadar fundos para o centro de treinamento. A mobilização da comunidade era impressionante, e a expectativa só aumentava. Mas em meio a esse clima de festa e trabalho, uma sombra se aproximava. Um grupo de pessoas interessadas em terrenos próximos à clínica começou a pressionar a prefeitura para alterar a destinação daquela área, alegando necessidade de expansão comercial. A notícia chegou até seu dito por meio de um telefonema anônimo, e o velho sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Sabia que precisaria lutar para proteger o que havia sido construído com tanto esforço. Decidido a enfrentar o desafio, seu dito convocou uma reunião na Praça Central. Moradores, voluntários e representantes da prefeitura foram convidados para debater o futuro do terreno. Clara apresentou dados sobre o impacto social da clínica, Rafael expôs o calendário de atividades e Neide falou sobre a importância histórica daquele espaço. A discussão foi acalorada, mas produtiva. Aos poucos, os argumentos a favor da preservação ganharam força. Foi proposta uma moção para transformar a área em espaço público de convivência, incluindo o centro de treinamento, parques e áreas para animais. A prefeitura aceitou avaliar a proposta, condicionando a aprovação à mobilização popular e ao cumprimento de algumas exigências legais. Enquanto isso, Bolota fez uma descoberta que chamou a atenção de todos. Durante uma de suas caminhadas, encontrou uma antiga caixa enterrada em um terreno baldio, contendo documentos, fotografias e cartas que revelavam a história de famílias da cidade, de suas lutas e sonhos. O achado foi entregue a seu dito, que, emocionado, compartilhou com Neide e Clara. Os documentos passaram a compor o arquivo histórico da clínica, fortalecendo ainda mais o vínculo entre passado e presente. No meio desse turbilhão, Caramelo parecia intuir as mudanças. Passava mais tempo junto a seu dito, como se quisesse confortá-lo,
e mantinha um olhar atento sobre Bolota, que agora parecia pronto para dar seus próprios passos no mundo. A feira cultural finalmente chegou. As ruas da cidade estavam tomadas por barracas coloridas, música ao vivo e aromas de comidas típicas. Crianças apresentavam peças teatrais, grupos de dança se apresentavam, e artistas plásticos expunham suas obras. Tudo isso em homenagem a Caramelo e ao projeto que havia unido a comunidade. O evento superou todas as expectativas. A arrecadação foi significativa, e os moradores, orgulhosos, sentiram que estavam construindo algo maior que eles mesmos. Porém, a batalha pela preservação do terreno ainda não tinha fim. Novas reuniões foram marcadas, ofícios foram trocados e audiências públicas aconteceram. Seu Dito, Clara, Neide e Rafael estavam na linha de frente, enfrentando burocracias e interesses conflitantes. Em meio a tudo isso, uma manhã trouxe uma surpresa inesperada. Um senhor idoso, que havia passado a maior parte da vida no campo e raramente visitava a cidade, apareceu na clínica com um cachorro idêntico a Caramelo. Ele explicou que aquele cão havia sido seu companheiro por muitos anos e que queria doar o animal para a clínica, acreditando que ali ele teria um lugar de amor e cuidado. O gesto emocionou todos. O senhor, chamado Manuel, contou histórias sobre seu passado, suas lutas e seu amor pelos animais. Sua presença fortaleceu a campanha pela preservação do terreno, unindo ainda mais a comunidade em torno da causa. Nos dias seguintes, Seu Dito sentiu uma mudança dentro de si. A luta pela clínica, pelas memórias, pelo futuro, parecia dar-lhe uma nova força, uma nova razão para seguir. Caramelo, Bolota, Clara, Rafael, Neide e Manuel formavam agora um círculo de proteção e esperança. E, no final daquele capítulo, a cidade de São das Palmeiras entendia que, apesar das dificuldades e das incertezas, o amor e o cuidado sempre encontrariam um caminho para florescer. A primavera trouxe consigo um frescor que não estava apenas no ar, mas nos corações de todos em São das Palmeiras. As árvores floresciam com intensidade, os campos vibravam com as cores das flores silvestres e o canto dos pássaros parecia mais alegre, como se celebrasse a energia que começava a pulsar por toda parte. Na Clínica Caramelo, as atividades ganharam um novo ritmo, mais intenso e apaixonado, como se cada pequeno gesto fizesse parte de algo maior, uma verdadeira revolução silenciosa de cuidado e transformação. Clara, Rafael, Seu Dito, Neide e Manuel formavam agora uma equipe que parecia inseparável. Cada um deles trazia um talento e uma motivação que se complementavam. Clara, com sua paixão pela educação e pela criança, ou Rafael, com sua energia e habilidade para mobilizar, ou Seu Dito, com sua sabedoria e força tranquila, ou Neide, com sua experiência e memória viva, e Manuel, com seu amor profundo e genuíno pelos animais e pela terra. A luta pela preservação do terreno onde a clínica funcionava havia ganhado uma dimensão maior. Além das reuniões e audiências, um movimento espontâneo surgiu entre os moradores da cidade. Pessoas começaram a se organizar para limpar o terreno, plantar flores, cuidar dos caminhos. Era como se aquele espaço começasse a respirar novamente, a ganhar vida, não apenas como um lugar físico, mas como um símbolo de união. No entanto, o caminho não estava livre de desafios. A prefeitura ainda estudava a proposta de transformação do terreno, e representantes de grupos comerciais continuavam pressionando por mudanças que colocariam em risco o trabalho desenvolvido ali. A tensão aumentava, mas a comunidade não se deixava abalar. Enquanto isso, Caramelo vivia um momento delicado. Após meses cuidando dos filhotes e apoiando a clínica, ela começou a apresentar sinais de cansaço. Seu pelo, antes brilhante, estava mais opaco. Seus olhos, que sempre transmitiam vitalidade, estavam mais quietos. Seu Dito, preocupado, chamou Gregório para avaliar sua saúde. O veterinário fez exames detalhados e constatou que Caramelo precisava de repouso e cuidados especiais para recuperar a energia. Era um momento delicado, pois a cadela que havia sido símbolo de força e resistência precisava, agora, de proteção e afeto. Seu Dito passou a dedicar mais tempo a ela, enquanto Rafael e Clara se dividiam para manter a rotina da clínica. Bolota, por sua vez, sentia a ausência da mãe. Embora ainda jovem, demonstrava um instinto protetor que se intensificava a cada dia.
Parecia compreender que aquele momento era importante para o equilíbrio de todos. Durante uma tarde quente, Clara teve uma ideia para fortalecer ainda mais o movimento pela preservação do terreno. Propôs a criação de um festival anual, que celebraria a relação entre a cidade e os animais, valorizando a cultura local, a história e a convivência harmoniosa. O festival reuniria música, dança, comidas típicas e oficinas educativas. A proposta foi acolhida com entusiasmo, e logo as preparações começaram. Rafael se encarregou de buscar patrocinadores e artistas. Neide organizou um grupo de voluntários para a logística. Manuel ajudou com a parte ambiental, cuidando das áreas verdes. Seu Dito, mesmo com o coração apertado pelo estado de Caramelo, não deixou de participar, oferecendo seu conhecimento e experiência. Os dias que antecederam o festival foram intensos. A cidade parecia viver uma verdadeira transformação. As ruas foram decoradas com bandeirolas coloridas, os moradores criaram painéis com fotografias antigas e novas, contando a história da cidade e dos animais. As crianças ensaiavam canções e peças teatrais, todas com mensagens de cuidado e respeito. Finalmente, o dia do festival chegou. A praça central estava tomada por uma multidão alegre e vibrante. O aroma das comidas típicas misturava-se com o cheiro da terra molhada e das flores recém-plantadas. Caramelo, mesmo debilitada, foi levada em um carrinho adaptado, rodeada pelo carinho de todos. A música começou, com ritmos regionais que contagiavam os presentes. As crianças se apresentaram com brilho nos olhos, mostrando os trabalhos que tinham feito ao longo do ano. Oficinas de cuidados com animais, palestras sobre proteção ambiental e exposições de arte completavam o evento. O momento mais emocionante foi a homenagem a Caramelo e a todos os animais que, ao longo dos anos, haviam marcado a vida da cidade. Seu Dito subiu ao palco e, com a voz embargada, falou sobre a importância do amor, da empatia e do cuidado. Contou a história da cadela Caramelo que, mesmo após ser arrastada e machucada, tornou-se símbolo de resistência e esperança. Enquanto isso, a prefeitura anunciou que estava avaliando a proposta de transformar o terreno em um espaço público, mas que precisava de mais provas do impacto social do projeto para tomar uma decisão definitiva. A notícia trouxe um misto de alívio e ansiedade. Nos dias seguintes, uma onda de solidariedade tomou conta da cidade. Pessoas enviavam cartas, e-mails, mensagens para a prefeitura, reforçando o pedido pela preservação da área. Grupos de apoio se formaram em redes sociais, e a imprensa regional passou a dar destaque ao movimento. No entanto, um obstáculo inesperado surgiu. Uma forte chuva atingiu São das Palmeiras, causando alagamentos e danos em várias áreas, incluindo parte do terreno onde ficava a clínica. O pátio ficou lamacento, árvores foram derrubadas e o acesso ficou difícil. O impacto foi sentido por todos, mas especialmente por Clara, que viu naqueles estragos uma ameaça à continuidade do projeto. Rafael e os voluntários se mobilizaram imediatamente para limpar e reconstruir. A solidariedade da comunidade mais uma vez se fez presente, com doações de materiais, alimentos e mão de obra. Caramelo, apesar da recuperação lenta, parecia entender a urgência daquele momento. Em uma tarde, ela levantou-se com dificuldade e caminhou até o centro do pátio, onde as crianças estavam plantando novas mudas. Ficou ali por um tempo, observando, como se abençoasse aquele esforço coletivo. Seu Dito, emocionado, percebeu que aquela cena simbolizava mais do que um gesto simples. Era o espírito da cidade, representado naquela cadela que nunca desistiu, que inspirava a todos. Os dias passaram, e a recuperação da clínica e do terreno avançou com força total. A proposta para transformar o espaço em área pública ganhou força e foi finalmente aprovada pela prefeitura, com o apoio unânime dos vereadores. Com a aprovação, um novo capítulo se abria para São das Palmeiras. O centro de treinamento seria construído, e a clínica teria condições de ampliar seus serviços. O projeto de educação se consolidava, e a cultura do cuidado passava a fazer parte da identidade local. Caramelo, mesmo com sua saúde fragilizada, acompanhava tudo com olhos serenos. Bolota crescia forte e destemido, pronto para assumir o legado que a mãe ajudou a construir. Na última noite da primavera, a clínica realizou uma cerimônia de agradecimento.
Moradores, voluntários, crianças e autoridades se reuniram para celebrar a vitória. Havia lágrimas, abraços e sorrisos sinceros. Seu Dito, Clara e Neide subiram ao palco e fizeram discursos emocionados, ressaltando que aquela conquista era fruto do amor, da união e da perseverança. Ao final, Caramelo foi levada para o centro do palco, onde recebeu uma coroa de flores feita pelas crianças. Ela parecia entender que, mais do que uma cadela, era guardiã de um sonho coletivo. A história de São das Palmeiras, de Caramelo e de todos que lutaram por um mundo melhor continuava. E aquele momento era prova de que, mesmo diante das adversidades, a esperança sempre encontra um caminho para florescer. O verão chegou a São das Palmeiras com seu calor acolhedor, trazendo dias longos e tardes douradas. O ar estava impregnado do cheiro doce das flores que agora cresciam abundantes ao redor da Clínica Caramelo, que se tornará muito mais do que um simples espaço para cuidar de animais, será um símbolo de esperança, resistência e transformação para toda a comunidade. Caramelo estava mais fraca, mas seus olhos brilhavam com uma luz que refletia tudo aquilo que ela havia vivido e conquistado. Seu Dito, com o coração apertado, dedicava a ela todos os momentos possíveis, contando histórias, acariciando seu pelo e sussurrando palavras de amor e gratidão. Bolota já crescia forte e decidido, explorando o mundo com a curiosidade que só um cachorro jovem pode ter, sempre próximo da mãe, como se guardasse dentro de si o legado que Caramelo representava. O centro de treinamento, finalmente inaugurado, estava em plena atividade. Voluntários de todas as idades participavam das aulas, aprendendo a cuidar dos animais com respeito e dedicação. As crianças que frequentavam as oficinas culturais e educativas cresciam com um olhar diferente para a vida, entendendo que cada ser, por menor que fosse, merecia cuidado e atenção. A cidade parecia respirar em sintonia com o projeto, e Seu Dito sentia que todo o esforço feito ao longo daquele ano estava se transformando em uma nova realidade. Porém, apesar das conquistas visíveis, havia dentro dele uma inquietação profunda, um conflito que o acompanhava desde o início daquela jornada. Ele se perguntava se tudo aquilo era suficiente, se o amor que sentia por Caramelo e por aqueles que lutavam ao seu lado seria capaz de vencer todas as dificuldades que ainda surgiriam. Às vezes, durante a noite, acordava com o pensamento de que o tempo era implacável, e que o que construíam poderia se perder com o passar dos anos. Foi numa dessas noites que Clara o encontrou no jardim da clínica, sentado sob a sombra de uma árvore antiga. Ela sentou ao seu lado em silêncio, deixando que as palavras surgissem naturalmente. Seu Dito falou sobre seus medos, suas dúvidas e sobre o peso da responsabilidade. Clara ouviu com atenção e depois compartilhou sua própria visão. Ela acreditava que o verdadeiro legado não estava apenas nas construções ou nos documentos, mas nas conexões humanas, no amor que se espalhava, nas vidas que eram tocadas e transformadas a cada dia. Esse diálogo foi um ponto de virada para ambos. Eles entenderam que o desafio maior não era controlar o tempo, mas cultivar o presente com carinho e persistência. Durante os meses seguintes, a rotina da clínica seguiu intensa. Rafael liderava projetos para ampliar a participação da comunidade, organizando eventos e ações que uniam pessoas e reforçavam os valores de solidariedade e respeito. Neide, com sua sabedoria e experiência, cuidava para que a história daquele lugar fosse preservada e transmitida, sempre com atenção aos detalhes e à verdade. Manuel, agora um membro ativo da equipe, dedicava-se a cuidar das áreas verdes e a ensinar as crianças sobre a importância do meio ambiente. Seu amor pela terra se espalhava como uma semente que germinava em corações jovens. Certo dia, durante uma caminhada com Bolota, Caramelo parou perto de um antigo banco de praça, um lugar onde ela havia conhecido Seu Dito tantos anos atrás. Ali, cercada por árvores floridas, parecia encontrar uma paz profunda. Seu Dito se ajoelhou ao lado dela, sentindo a presença forte e serena da companheira que havia enfrentado tantas batalhas. Nos dias seguintes, a clínica preparou uma festa para celebrar o aniversário de 1 ano da inauguração do centro de treinamento. Era uma data especial, marcada por muitas emoções, encontros e reencontros. A praça foi decorada com flores, bandeiras coloridas e fotografias que contavam a trajetória daquele lugar. Durante a festa, as crianças apresentaram uma peça teatral que narrava a história de Caramelo, seu resgate, os desafios enfrentados e a transformação que ela representava.
O público assistia emocionado, muitos enxugando lágrimas silenciosas. Quando a apresentação terminou, seu dito subiu ao palco, acompanhado de Clara, Neide, Rafael e Manuel. Ele agradeceu a todos pela força e pelo amor que haviam mantido acesa a chama daquele sonho. Falou sobre a importância de nunca desistir, mesmo quando o caminho parece difícil e incerto. Foi então que Caramelo, com dificuldade, levantou-se e caminhou até o centro do palco, apoiada por seu dito. A multidão explodiu em aplausos, e aquele momento se tornou um símbolo do poder do amor e da esperança. No decorrer da festa, uma surpresa emocionante marcou o dia. Um grupo de moradores, voluntários e crianças entregou a seu dito e Caramelo um álbum feito à mão, com cartas, fotos, desenhos e depoimentos que mostravam como a clínica havia impactado tantas vidas. Era uma prova viva de que a luta de todos havia gerado frutos e que aquele legado continuaria a crescer. Nos dias seguintes, seu dito sentiu uma mudança profunda dentro de si. Percebeu que não precisava carregar sozinho o peso do futuro, que o amor compartilhado entre tantas pessoas era a força que manteria aquele sonho vivo. Caramelo, mesmo com o corpo enfraquecido, parecia feliz e tranquila, rodeada por aqueles que a amavam e que davam sentido à sua vida. Naquela última noite do verão, a clínica ficou em silêncio, iluminada apenas pela luz suave das estrelas. Seu dito, Clara, Neide, Rafael e Manuel sentaram-se ao redor de uma fogueira, compartilhando histórias, risos e planos para o futuro. Bolota, agora um cão forte e cheio de energia, deitou-se aos pés de Caramelo, que repousava com serenidade. Era o momento da passagem, do recomeço. A cidade de São das Palmeiras havia aprendido que a verdadeira força está no cuidado, na união e na persistência. Que mesmo diante das dificuldades, o amor é capaz de construir caminhos que o tempo não apaga. E assim, Caramelo deixou seu legado, um legado de coragem, ternura e esperança que continuaria a florescer no coração de cada um que cruzasse o caminho daquela clínica, naquela cidade que aprendeu a amar de verdade. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o Impune, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.